Vamos então aqui retomando o estudo do nosso livro Nosso Lar. André Luiz, Chico Xavier, capítulo 45, que nós vamos estudar hoje, no campo da música, o 46, Sacrifício de Mulher, e depois o 47, A Volta de Laura, né, Elemento Bom Dia. Então, o que nós estudamos no nosso encontro anterior, que foi o nosso capítulo As Trevas, 44, André Luiz apresentou para nós aqui uma situação nova que até então ele não conhecia, porque se falava muito, né, sobre os espíritos que alcançavam essas esferas onde os espíritos estão mais equilibrados e no umbral, né, naquela zona consciencial, os espíritos numa condição ainda de sofrimento, de perturbação. E aí então, ouvindo o discurso, né, de um dos grandes nomes, né, que participavam das reuniões, ele então ouviu falar nas trevas, e isso despertou a sua curiosidade. Então ele perguntou a Lísias, que era ali o seu orientador naquele momento, falando exatamente sobre esse ambiente. E aí então Lísias responde para ele, né? Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando existências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então essa foi a explicação que ele trouxe um pouco mais para frente. André Luiz trouxe para nós aqui uma dúvida, né, imaginando que todas as quedas só aconteciam quando os espíritos estavam encarnados e não quando desencarnados, né? E Lísias lembrou ali que as tentações e as fraquezas humanas, elas do espírito, né? Elas se manifestam onde quer que ele esteja, seja desencarnado ou encarnado, cada um vivendo ali as suas experiências, as suas aventuras, e aí então as quedas acabam também acontecendo. E ele diz assim, né, sobre esse problema da tentação. As paisagens do planeta terrestre são cheias de ambiente divino. Conhecimento da verdade é auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Depois ele fala sobre a localização, né? Aqui eu só estou fazendo uma recapitulação do que nós vimos anteriormente. Poderá dar uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? E ele lembra aqui que há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois ele complementa aqui para nós. Como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a que se iniciarem na superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito como se dá com os corpos materiais.
A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Bom dia, Ajuda. Então aqui nós vimos um resumo do que foi esse capítulo 44. Né? Então nós entramos agora no campo da música, e quando nós falamos sobre essas regiões trevosas, nós lembramos, né, dos espíritos que realmente se encontram ainda caminhando, né, por esse ambiente tão negativo, tão inferior, pelo mal que fazem, pela ignorância que ainda caminham. Né? Então eles acabam se situando num ambiente próprio para esse tipo de grupo. E aqui o que André Luiz chamou a atenção exatamente é sobre as regiões, né, de vibracionais que se encontram intraterrenas, ou seja, no meio da Terra, nas profundezas dos nossos oceanos, que é algo que realmente nos traz ainda uma confusão muito grande, porque nós ainda não conseguimos conceber esses ambientes fora daquilo que nós entendemos como material. Né? Então, vamos aqui seguindo, e mais para frente a gente vai tendo mais esclarecimentos nas demais obras de André Luiz. Bom dia, Carol. Bom dia, Alexis. No campo da música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salustio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa, André precisa conhecer o campo da música. E, abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Aqui interessante também a gente vê, né, a evolução de André Luiz, do tempo em que ele chegou como um paciente do hospital e agora como um dos integrantes, né, respeitado e também presente, né, no plano de atendimento nessas câmaras. Né, e ele também se sentindo bastante valorizado. Então mostra ali o progresso que ele teve durante esse tempo que ele ficou na colônia. Né. E é claro que a gente não tem aqui o tempo, né, determinado em que se deu do momento em que ele chegou até essa condição. Mas nós sabemos que o espírito precisa de um tempo para evoluir, para se desenvolver. Nós vimos isso lá no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco ele teve ali aproximadamente 50 anos no plano espiritual, desde o momento do ato do suicídio até o momento em que ele se encontrava como um trabalhador e um estudante lá naquela região, naquela colônia. Então demanda tempo. Aqui, como os livros para nós trazem resumos dessas experiências, a gente acaba simplificando muito esse processo. Só que da mesma forma que acontece com o espírito, também acontece conosco aqui encarnados. Então, se nós levamos tanto tempo, né, a diferença é que aqui nós não temos uma cronologia biológica, mas é um tempo espiritual. No caso da nossa biologia, 50 anos é do nascimento, onde nós ficamos ali completamente dependentes naquelas fases iniciais do nosso desenvolvimento, até chegarmos na maturidade. No plano espiritual, o espírito já tem essa maturidade
naquele nível de evolução em que ele se encontra, e ele fica então, no caso de Camilo, por exemplo, 50 anos naquele mesmo estado. Imaginemos nós hoje, se tivéssemos uma paralisia, né, ou uma paralisação no nosso desenvolvimento biológico, e nós ficássemos aqui durante 50 anos com esse mesmo grau de consciência que nós temos, com esse mesmo nível de entendimento, e é claro, né, vamos nos aperfeiçoando com mais esclarecimentos, com mais estudo, mais aprendizado. Mas se ficássemos 50 anos nessa condição, para nós seria muito mais fácil, né, porque pela intenção que nós temos hoje de melhorar, de conhecer, de aprender, nós aproveitaríamos muito esse tempo todo. Só que nesse caso nós falamos aqui de um espírito, como foi o caso de André Luiz, e como foi o caso também de Camilo Castelo Branco, que eram espíritos completamente alheios a essa realidade espiritual. Pelo contrário, né, chegaram numa condição bastante perturbadora. E ali então eles puderam, né, primeiro sair daquela fase inicial de ignorância, de aprendizado, de transformação, e depois se tornarem espíritos produtivos. No nosso caso, né, como espíritas que somos, e pela intenção pelo menos que nós alimentamos nesse momento, nós já chegaremos predispostos a esse trabalho, a essa atividade. Para esses espíritos, eles tiveram que primeiro aprender sobre tudo isso no início, para depois começarem a se desenvolver. Então essa é a vantagem que para aqueles, né, que se dedicam ao estudo, para que se dedicam à transformação, não apenas dentro da doutrina espírita, mas em todas as escolas, porque nós falamos ali do espírito de serviço, daquele amor, né, aquele amor que já nasce dentro de cada um de nós. Então, independente da crença, para aqueles que não têm uma compreensão do mundo espiritual, vai ter aquela fase de aprendizado, de surpresas, de mudanças de dogmas que foram alimentados durante tanto tempo, mas o espírito de serviço já existe. Agora, para aqueles que não têm conhecimento nenhum e nem tampouco trazem dentro de si esse desejo, essa vontade de melhorar, chegam no mundo espiritual, passa por essa fase de sofrimento e depois então vão aprender as novas atividades. Né? No caso de André Luiz, por exemplo, nós lembramos que ele ficou durante quase 8 anos naquele estágio de sofrimento. 8 anos para nós, assim, é um tempo significativo. No caso dele, ficou 8 anos estagnado naquela condição. Depois ele começa, então, a passar como doente, depois como alguém já em recuperação, e aí, então, finalmente, ele consegue chegar, né, nessa função de grande trabalhador. Deixa eu ver aqui. Tá, pessoal, só um instantinho, por gentileza. Eu volto em um segundo. Então, aqui, como nós vimos, né, esse tempo que ele passou se desenvolvendo. Então, diz aqui para nós: acompanhei Lísias reconhecidamente. Atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso, da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. Né? Heloísa era sobrinha dela e a mãe então estava desencarnando, né, nesses dias próximos, retornando então ao plano espiritual. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém muito em breve. Não me demorarei a buscar o meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. Os jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias ao meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente você vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade.
Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e, todavia, é a expressão da verdade. Essa frase é muito significativa, essa final aqui que que Lísias coloca, né? Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Isso me faz lembrar aquela frase, né, de Renato Russo, numa das suas músicas, quando ele diz disciplina é liberdade. Então eu sempre comento dela exatamente porque ela tem um valor muito profundo quando nós entendemos exatamente o que significa a disciplina e o que significa a liberdade. Porque todos nós, como criaturas, somos regidos por leis sábias, leis imutáveis, leis eternas e leis muito justas, que mantêm o equilíbrio do universo. Então todos nós temos o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio nos dá um limite de ação. Cada vez que nós ultrapassamos esse limite, ou melhor, nós desejamos ultrapassar esse limite, nós somos então colocados de volta através de um arrastamento muito doloroso. Então a nossa disciplina, na verdade, diante dessas leis que são imutáveis, nos dá plena liberdade de ação, exatamente porque nós desenvolvemos a compreensão, desenvolvemos a responsabilidade, utilizamos o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Então, não adianta nós queremos fazer mais do que é possível, principalmente no mundo onde tanta interação que nós temos, né, uns com os outros, produz então aquela ideia dos direitos e dos deveres. Cada vez que a minha indisciplina faz com que eu não cumpra com os meus deveres e eu ultrapasse o direito que eu tenho, inclusive interferindo na vida do outro, aí então eu provoco sofrimento e a minha liberdade ela se torna cada vez mais restrita. Por isso, mais uma vez, né, nessa frase que tem aqui, nós encontramos numa música que todo mundo canta, todo mundo ouve, mas não valoriza exatamente o seu significado. E nós, quando temos esse aprendizado, nós andamos de uma forma regrada, exatamente porque existem regras, essas regras divinas, que nos propõem ali o caminho para a felicidade. Cada vez que nós nos desviamos, nós geramos o nosso próprio sofrimento. Então, disciplina é liberdade, significa exatamente que o livre-arbítrio está diretamente ligado a causa e efeito. E quando nós falamos em causa e efeito, não falamos necessariamente de um sofrimento. Eu cometo um erro, vem a dor para me corrigir. Quando eu pratico os meus acertos, eu também colho os seus benefícios. E desde que esse bem que eu pratique, né, que eu entenda como bem, seja exatamente nesse caminho, dentro das leis que foram criadas, então, para a nossa própria felicidade e a nossa própria segurança também. A segurança moral, segurança afetiva, segurança psicológica, segurança física, segurança social. Tudo depende da nossa disciplina, do nosso modo de viver. Cada vez que nós infringimos uma lei, nós temos então uma resposta dolorosa para despertar a nossa consciência, para chamar a nossa atenção. Diz aqui para nós então, contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Nem podia ser de outro modo, explicou ele presunçoso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências, e além disso minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Havíamos alcançado as cercanias no campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam. Só um instantinho aqui, apertei o botão errado. Banhavam o extenso parque
onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Então, antes de chegarmos aqui nesse ambiente, né, nós lembramos aqui exatamente o que Lísias comenta com relação às relações afetivas que se estabelecem no plano espiritual. Para muitos, acaba sendo uma ilusão, uma fantasia que os espíritos se relacionem no plano espiritual dentro desse nível afetivo de maior profundidade. Porque dá a impressão de que no momento em que você desencarna, você perde todo o senso, né, ou a intenção de se relacionar com outras pessoas, que você não cria novas amizades, que você não desenvolve novos sentimentos, mais profundos inclusive, não apenas o sentimento de fraternidade universal, como nós entendemos, mas relações afetivas próximas, reencontrando aqueles que estavam no plano físico, como também criando novas relações no plano espiritual. E aí então nós nos surpreendemos quando vemos esses relatos, imaginando como é que as pessoas podem namorar, noivar, estabelecer ali relações mais profundas no plano espiritual se eles são espíritos e não têm mais o mesmo pensamento terráqueo, o mesmo pensamento terreno. Como se os sentimentos simplesmente se tornassem nulos. E na verdade nós continuamos sendo quem nós somos. Inclusive há espíritos que se magoam, espíritos que se machucam, provocam o sofrimento do outro, mas também aquelas relações que são extremamente bem produtivas, inclusive com aqueles planos que se estendem depois para o mundo físico. Então, na verdade, nós falamos da natureza humana e todos os seus sentimentos. Então, assim como é no mundo físico, também é no mundo espiritual. A diferença, como lembrou Lísias, é que lá nós seremos transparentes e as nossas intenções serão realmente verdadeiras, diferentemente do que acontece aqui no mundo físico, onde ainda mascaramos, né, aquilo que nós sentimos, em virtude das fraquezas, em virtude de todas as tentações que o mundo acaba oferecendo para nós. Chegaram então aqui no campo da música. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou o bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, às quais espero você faça as honras de cavalheiro. Mas, Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando: era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esposatícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe ser irmão de alguém, André? Aqui interessante, né? Quando fala as honras de cavalheiro, ele imaginou que tinha que fazer a corte para essas jovens, né? Então, na verdade, é simplesmente a companhia, a presença. Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Nesse momento atingimos a faixa de entrada onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou: nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem a gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem atender à arte sublime. Mas no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, quando eu li esse trecho aqui, eu já comecei a me imaginar que eu vou ficar durante um tempo ainda na periferia ouvindo as músicas do meu gosto, né? Até desenvolver essa sensibilidade para chegar nessa música universal e divina. Então cada um de nós vai ficar pelas beiradas ainda até chegar nesse ponto central, né, que é o mais difícil. Vamos lá, não temos o gosto tão depurado ainda como Lísias comenta aqui. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto.
eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia extasiara-se-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que via agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Não somente pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante, senti-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais, e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava ao mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Aqui também vale destacar o nível de conversação desse grupo, dessas pessoas, desses tantos grupos, durante esse encontro. Diferentemente do que nós observamos no nosso mundo hoje, quando nós temos ali um evento, uma festa, uma reunião qualquer, de um modo geral nós percebemos ali sempre aquele comentário mais egoístico, aquele comentário mais tendencioso a essas vibrações mais negativas, mais inferiores. Então, muitos de nós, ao desencarnarmos, levando essa nossa mentalidade aqui do mundo físico, teremos ali um tempo necessário para a nossa adaptação. Não será simplesmente chegarmos e entrarmos nessa vibração alta, com esse positivismo, com esse otimismo todo, porque nós ainda trazemos esses vícios. Nós temos as nossas lembranças negativas, temos as nossas opiniões, temos as nossas contrariações. Então, quando começamos a conversar com alguém, é sempre uma reclamação, é falar mal de alguma coisa. Então, nesse ambiente onde André Luiz comenta agora, ele percebeu exatamente isso, que as pessoas se mantinham naquele padrão mais elevado. Aqueles que tinham um poder, uma capacidade de sabedoria maior, ele se, entre aspas, ele se rebaixava para poder conversar num nível sadio com as pessoas, para que elas pudessem compreender. Ao passo que aquelas que ouviam se elevavam em compreensão, se esforçavam nessa compreensão para acompanhar o raciocínio. Então, todos ali se mantinham naquela harmonia, sempre com aquela ideia construtiva e positiva. Até mesmo André Luiz, se não me engano, no livro Agenda Cristã, ele diz assim, tem uma frase que ele coloca as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E nós vemos hoje, das nossas opiniões, aquilo que nós conversamos nos nossos círculos íntimos, aquilo que nós postamos, por exemplo, nos meios de comunicação da atualidade, redes sociais,
grupos de discussão, enfim. Que tipo de mensagem nós postamos, que tipo de opinião nós damos, qual é o tipo de crítica que nós fazemos. Então, nesse caso, nós já podemos ter uma ideia do local em que nós nos encontramos, já que as nossas opiniões revelam o verdadeiro lugar que nós ocupamos no mundo, nós podemos ver então, né, que mundo é esse que nós construímos a partir das nossas próprias opiniões. Não importa se as nossas opiniões, se elas são certas ou se elas são erradas. O que nós comentamos aqui agora é a forma como elas são colocadas. Muitas vezes a imposição, a agressividade, o sarcasmo e a ironia, por mais certo que nós estejamos, a forma como nós nos comunicamos com os outros mostra exatamente o nosso estado íntimo. E é aí então que nesse tipo de reunião nós teremos uma grande dificuldade de nos colocarmos. Porque sempre tem aquela ideia, imagina por exemplo num casamento, dentro de uma igreja, num casamento religioso, dentro de uma igreja as pessoas estão sentadas ouvindo a cerimônia, reparando na roupa do outro, reparando no cabelo, reparando quem veio, quem não veio. Então quer dizer, aquela harmonia que deveria ter naquele ambiente acaba sendo quebrada exatamente por esse comportamento moral que nós temos. Continuando para nós, vamos lá. Aquela sociedade otimista encantava-me. Só ver aqui um instantinho. Como é que está o som, pessoal? Então, dizendo aqui para nós, né, aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizada as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas, como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. Aqui falando sobre a música, né, mas nós podemos entender sobre a arte, sobre a ciência, sobre a filosofia, em que muitos encarnados se elevam então aos planos mais elevados, ouvindo então nessas reuniões essas conversações de instrução, de revelações, de aprendizado, e aí então depois nessa fase de desdobramento. Então quando eles retornam ao corpo físico e despertam a consciência, eles são então banhados com tantas e tantas ideias que acabam depois se concretizando aqui no nosso mundo físico. E eles, claro, né, atribuem essas ideias à capacidade própria que eles possuem. Então é aquela combinação da inspiração que vem através desses exemplos e da própria capacidade que o indivíduo tem. Porque é um trabalho coletivo, um trabalho de parceria. Não é simplesmente o indivíduo que é encarnado como um mero transmissor dessas mensagens. Ele acaba sendo um colaborador. Como nós vimos aqui, né? Ele coloca assim, então, mais uma vez, são trazidos, por vezes, né, as esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, no caso dos músicos, né, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Então eles colaboram com essas inspirações, com esses modelos que são oferecidos e depois trazem para nós aqui, materializando esse aprendizado, mais uma vez, no campo das artes, da filosofia, das ciências, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo físico. E continua. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso entender os imperativos da confraternização. Bom dia, Luiz. Então aqui agora começa, né, essa experiência de socialização que André Luiz está vivenciando aqui nesse campo da música. Número 46, Sacrifício de Mulher. 1 ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil
Encontrara o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espiaçava o coração. Espicaçava o coração, né? Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, guardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua atividade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Lembrando que André Luiz comentou sobre o início da guerra em setembro de 39, agora setembro de 1940. Daí então esse um ano que havia se passado. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade, sem interrupção. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Elisa, mais uma vez, que era ali a prima de Lísias, que se encontrava naquela condição de conflito ainda por ter desencarnado, deixado noivo, vocês se lembram dessa história. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Angustiosa, aqui no caso, está errado. A angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi. Impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo daqui mesmo. Não duvido.
No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio, relegando aos filhinhos a intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redaguei. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Voltando, devo hesitar um minuto. Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quanto puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Aqui então nós vimos uma reencarnação compulsória. Kardec fala sobre isso junto aos espíritos, lá pelo Livro dos Espíritos, tratando de reencarnações em que o espírito, sem condições de tomar decisões, ele é então compulsoriamente encaminhado para o mundo físico. E ali as provas e as expiações também são elaboradas pelos espíritos que são os responsáveis por esse processo. Nesse caso aqui nós vimos então a mãe de André Luiz reencarnando, ao mesmo tempo reencarnando também o pai de uma forma compulsória, e aí nesse encontro no mundo físico eles vão então tentar se recuperarem, tentarem se recuperar. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fosse a proteção divina, por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes nas mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito, e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos.
É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Bom dia, Dudu. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou: e mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então vemos aqui uma história, uma situação não rara, porque nós vemos muitos espíritos que, para ajudar, para prestar esse auxílio, se colocam nessa condição de missionários. E nesse caso, a mãe de André Luiz se responsabilizaria, então, por esse grupo, pelo pai de André Luiz e por essas mulheres com quem ele tinha esse compromisso tão doloroso. 47, a volta de Laura. Então, Dona Laura, mãe de Lísias, já tinha declarado que se preparava para reencarnar, e aqui então vamos conhecer um pouquinho dessa história. A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço da colônia. Não era possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos ausentando-se. Sem maiores delongas, no entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísia explicava ao representante do departamento: creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo o instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas.
atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amargoso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de exílio. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Esse comentário que ela faz diz respeito aos temores, né, que muitos de nós enfrentamos, né, e muitos outros estão enfrentando nesse momento, que é exatamente com relação à expectativa de vivermos uma encarnação dentro dos princípios que nós desenvolvemos quando desencarnados, né, considerando o esquecimento do passado. Então aprendemos muito, vivemos de um modo equilibrado, e aí então voltamos para o mundo físico e cedemos a todas essas fraquezas, todas aquelas provocações e tentações que o mundo acaba colocando em nosso caminho, e, infelizmente, muitos de nós acabam se desviando por causa exatamente dessa falta, né, de solidez desses princípios que foram aprendidos no mundo espiritual. E até mesmo aqueles que conquistaram essa solidez reencarnam com essa grande expectativa, com esse grande medo de se esquecerem dessas lições e acabarem errando. Porque, infelizmente, é assim mesmo que acontece, né? O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda é, e sempre é, a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção, é como se fora bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A senhora Laura pareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se reconhecem, a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso.
nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Aqui é aquela história, né, que aqueles contos que nós temos, né, nós temos dois lobos dentro de nós, o lobo bom e o lobo mau. E vai prevalecer aquele lobo que nós alimentarmos, né? Então vai exatamente ao encontro dessa instrução que o irmão Genésio colocou para nós. Cada ideia nossa é uma personalidade. E essa personalidade ela vai se desenvolver, ela tem vida própria. Se nós fortalecermos essa personagem que se encontra aqui na nossa mente, nós fortaleceremos a ideia e, por consequência, faremos com que ela se concretize. Então, nesse caso, nós temos que inibir as ideias negativas e alimentar as ideias positivas. Exatamente porque assim nós teremos esse exército de defesa, de proteção que foi colocado aqui pelo ministro. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos, que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo. Aqui então fala sobre a preparação, que muitos de nós aqui no plano espiritual, aqui no mundo físico, chegamos, né, com um planejamento no mundo espiritual, considerando todos os méritos, todas as nossas conquistas, né, que foram alcançadas durante a nossa vida no mundo físico e também no mundo espiritual, enquanto lá nós ficamos naquela condição de erraticidade. E aí, então, durante a nossa encarnação, aqueles créditos que nós conquistamos se revertem em nosso favor aqui durante a nossa vida. Então, mesmo que nós tenhamos que enfrentar situações que são difíceis, outros méritos vão se somando para fazer com que essas lutas que são necessárias sejam amenizadas, aliviadas por aquilo que nós já conquistamos anteriormente. Então, exatamente ali, né, de ação e reação, de causa e efeito, no mundo espiritual também acontece, inclusive influenciando aqui a nossa vida no mundo físico. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Então aqui, né, fechando esse
nosso encontro de hoje, né? Até um pouco mais rápido do que nós imaginávamos, né? Então aqui no item no capítulo 47 nós encerramos e teremos depois na nossa próxima reunião o 48, culto familiar, depois 49, regressando a casa, e fechamos depois aqui o nosso livro Cidadão de Nosso Lar, né? Então, nessas preparações, né, só para a gente poder ilustrar um pouquinho esse tema, nós já recebemos psicografias de espíritos, e assim também os próprios espíritos falam para nós, através, né, do livro dos espíritos, que o espírito, quando vai reencarnar, ele sente que existe alguma força que o conduz a esse momento. Ele sabe que o momento está chegando. Surge então aquela expectativa, muitas vezes aquela ansiedade, para a maioria dos espíritos aquele medo também, porque afinal de contas toda a reencarnação, nós sabemos, é um retorno do espírito à carne, mas muito mais do que esse retorno à carne é o reencontro que ele tem, que ele terá com a sua própria história. E geralmente histórias manchadas por muitos equívocos, por muitas falhas. E aí então durante a sua encarnação ele vai se preparar para poder corrigir tudo isso. E essa correção, nós sabemos, sempre acontece de uma forma bastante trabalhosa e para muitos de uma forma muito dolorosa. Então o que nós encontramos aqui nesse caso que nós vimos aqui, nesses casos, né, tanto da mãe de André Luiz como da dona Laura, é um planejamento que eles fizeram e por vontade própria, né, combinaram, então planejaram essa reencarnação, revendo então outros espíritos, outras histórias, outras situações. Mas para muitos espíritos esse momento vai chegando a revelia deles. Eles não querem reencarnar, exatamente por esse medo daquilo que vai ser enfrentado. Então nós vimos, por exemplo, numa psicografia de um espírito que dizia para nós assim que ele tinha vivido uma vida, né, envolta no álcool, bebendo com amigos, negligenciando família e trouxe uma série de problemas. E aí então, depois de desencarnado, ele dizia assim, está chegando o momento de eu voltar. E mesmo sabendo que eu teria ali aquele planejamento todo, vem aquele medo. Então ele diz assim, olha, está chegando, não sei explicar, só sei que esse momento está próximo. E aí então ele reencontraria, trabalharia num ambiente onde colegas de trabalho estariam ali induzindo a voltar àquela prática do álcool, da bebida, né? Não necessariamente do alcoolismo, e esses amigos eram exatamente esses companheiros do passado. E aí então olha que interessante, a gente imagina que todos ali os nossos, os espíritos com quem nós temos algum tipo de compromisso de resgate, são aqueles que nascem dentro de nossos lares. E na verdade não. Nós temos aqueles que estão mais próximos, estão aqueles do ambiente onde nós vivemos, nesse caso desse espírito, ele trabalharia com outros espíritos, e esses espíritos então eram companheiros do passado. Tinham suas histórias particulares dentro dos seus lares, mas tinham também uma história coletiva com esse grupo. E aí então ele reencontraria, e o grande medo que ele tinha era exatamente esse, de voltar a falhar, de voltar a errar. Então são muitos os espíritos, como nós também vivemos, né? Basta ver aqui a nossa vida, ver a nossa história com todos os desafios que nós enfrentamos, imaginando que no papel, entre aspas, né, nós tínhamos ali tudo isso descrito. Olha, você vai reencarnar, você vai reencontrar com esse espírito, com aquele outro espírito, nessas condições. A sua vida vai ter esse percurso e cabe a você se fortalecer para poder superar tudo isso. Então imagina a gente ler tudo isso no passado, tendo aquele preparo, aquela expectativa, e hoje estamos aqui, vivendo exatamente aquilo que foi planejado. Pelo menos o caminho que foi traçado para todos nós. A forma como nós estamos vivendo é o que vai fazer a grande diferença. Porque no mundo espiritual, nós escolhemos a melhor forma, a mais otimista, a mais proveitosa, a mais produtiva, para aprendermos, para resolvermos e voltarmos para o mundo espiritual da melhor forma. Então, essa era a nossa mentalidade, como a dona Laura lembrou, quando nós fazemos esse planejamento em nosso lar, ou na nossa condição de espírito errante, nós somos envolvidos pelas melhores vibrações. Temos aqueles espíritos sábios, espíritos então que são ali tão amorosos, né, dando para nós aquela força, aquela motivação e tudo mais, né, e nós estamos lendo o papel ali, olha, você vai viver isso, você vai
formar essa família, você vai desenvolver essa atividade, a sua vida vai ter essa característica. Então, de um lado, o otimismo, do outro lado, o medo. E aí, então, nós estamos aqui agora, vivendo aquilo que foi planejado. A forma que planeja, como foi planejado de se viver, nós estamos hoje fazendo essa avaliação. Através de uma doutrina que traz para nós esse esclarecimento, certamente nos ajuda a modificar de uma forma significativa nosso modo de viver. Para fazermos da melhor forma, da forma mais proveitosa, né? Como a Angelina lembrou ali, né? Devemos trabalhar nessas conquistas espirituais para chegarmos melhores. Né? Então, quer dizer, essas conquistas demoram, essas conquistas são trabalhosas, mas a partir do momento em que elas são alcançadas, certamente retornamos ao mundo espiritual de um modo muito melhor. Porque nós lembramos sempre, né, que os nossos erros, eles são praticados no atacado. Né? A gente faz aquele monte de bobagem de uma vez só. Para resolver, a gente vai pagando em doces prestações. Doces, porém exigentes. Prestações que querem ser cumpridas. Então hoje nós temos essa oportunidade, olharmos então a vida que nós temos hoje e tentarmos ajustar tudo aquilo que é possível para nós com os nossos maiores esforços e com a nossa maior boa vontade, sabendo exatamente que nós estamos cumprindo aquilo que nós mesmos escolhemos como planejamento. Se nós não escolhemos é porque nós estávamos numa condição bastante precária. E pelo grau de consciência que nós temos hoje, nós imaginamos que não estávamos tão mal assim. Poderíamos até ter discordado de alguma coisa ou outra, mas certamente nós aceitamos esse compromisso e aqui agora nós estamos. Então, para aqueles que se planejam reencarnar, sempre tem aquele medo de cumprir, ou de cumprir de uma forma limitada ou imperfeita o seu planejamento. No nosso caso, nós estamos aqui agora em curso. Porque a gente sempre estuda, né? Não, porque no passado eles estão escolhendo para reencarnar, depois quando voltar para o plano espiritual, então nós concentramos muito a nossa atenção para aquilo que veio antes e para aquilo que vem depois. E nos esquecemos de focar exatamente o presente, concentrar os nossos esforços nesse momento da nossa existência. Porque aí sim nós vamos lembrar do passado, aquilo que foi planejado e está sendo cumprido, e o futuro depois que vem o resultado desse trabalho que nós realizamos. Então, nesses dois casos, 46 e 47, nesses dois capítulos, Sacrifício de Mulher, falando sobre o planejamento da mãe de André Luiz, e depois 47, falando sobre a volta de Dona Laura, dá para a gente ver ali o esforço, né, o tamanho do trabalho que elas vão realizar. Dona Laura, a mãe de André Luiz principalmente, que vai reencarnar para poder receber ali, como Maria, como esposa e como mãe, esses espíritos ainda tão equivocados, imagina o trabalho que ela vai ter. Ou nesse caso, né, dentro da realidade, imaginemos o trabalho que ela teve. Talvez até hoje esteja aqui encarnada fazendo esse trabalho. Estamos falando aqui de 1940, hoje ela estaria com 76 anos. Então seria aquela senhora já se preparando para voltar ao mundo espiritual, vendo ali a semente, né? O legado que ela deixou através desse trabalho. Então é uma atividade em curso. É algo que está acontecendo. Então esperamos certamente que, no caso das duas, sejam trabalhos muito bem sucedidos. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez paramos aqui no capítulo 47. Vamos então para o 48, 49 e depois 50 para concluir o nosso livro na próxima semana e já também preparar o início, né, da nova obra que nós vamos estudar, o livro Os Mensageiros, né, a continuação de André Luiz. Agora, né, já como cidadão de nosso lar, que é o último capítulo que vai falar um pouquinho sobre essa condição que ele apresenta.